Olá, graça e paz, boa tarde. Hoje o devocional tá chegando no horário bem diferente, mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas, amém? E eu creio que independente do horário, o Senhor vai falar comigo e com você, através dessa palavra. Você crê assim? Hoje, o último dia da nossa semana aqui, na verdade amanhã é o último dia da semana, mas da nossa série de devocionais e falando sobre alguns personagens comuns, pessoas comuns como eu e você, que tiveram um encontro com o Senhor e a partir dali a vida deles foi transformada. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Com certeza você já ouviu falar sobre este homem e nós vamos ler aqui, conhecer um pouquinho da história dele, sobre sua conversão, porque isso foi um momento mais impactante na vida de Paulo. Ele era judeu, nasceu na cidade de Tarso. A Bíblia relata, a primeira vez que aparece o nome dele, até então Saulo, em Atos 7, durante o apedrejamento de Estevão. E o processo de conversão dele começa quando Cristo, quando Deus se revela a Paulo, e nós vamos ler aqui, te convido a abrir a Bíblia em Atos 9, vamos ler do verso 1 ao 19, amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou eu, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que o voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém? Até aqui. Que lindo, que maravilhoso esse testemunho. E aqui nós vemos alguns trechos importantes, marcantes. Então, Saulo era um homem judeu,
mas que não acreditava em Jesus, né, que ele era o prometido, aquele que viria salvar a humanidade. Então ele se torna um perseguidor dos cristãos, né? Ele queria matar, ferir, machucar em nome de uma religião, em nome de algo que ele acreditava, porque até então ele estava no engano. E Jesus, ele via Paulo, né? E acredito que, né, muitos talvez perguntassem por que Paulo fazia aquilo, mas o Senhor Deus, ele é soberano, ele estava vendo o que Paulo fazia, e Paulo só foi até onde, Saulo até então, só foi até onde Jesus permitiu, porque chegou um momento que o Senhor falou: eu preciso me revelar a este homem, eu quero usar toda essa força, né, essa busca por mostrar a verdade que ele tinha, mas até então erroneamente, mas eu quero mostrar para ele a verdade e que ele use isso para alcançar outras pessoas com o evangelho da paz, da verdade, amém? Então Jesus se revela a Paulo quando ele sai no caminho para Damasco e vai com cartas nas mãos, ou seja, ele tinha permissão para quem ele encontrasse, como, né, se autodenominasse cristão, ele levasse preso. Então Jesus se revela pessoalmente a Paulo nesse caminho. Ele, né, então Jesus aparece para ele uma grande luz e ele cai ao chão, ele não consegue olhar diretamente e Jesus fala com ele. E aqui eu achei interessante porque quando a voz, né, aqui fala que ele cai por terra e ouve uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Então aqui quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele já vê que há algo diferente ali naquela voz. E Jesus pergunta para ele, e ali, né, quando Jesus manda ele se levantar e entrar na cidade, ele se dá conta que está cego. E eu creio, né, a palavra aqui nos fala, foi Jesus que permitiu essa cegueira de Paulo, que até então era uma cegueira espiritual, mas Jesus permitiu que ela se materializasse, né, ou seja, que ele ficasse cego mesmo, que os olhos dele fossem tampados, para que Jesus se revelasse para ele de uma forma especial, única, profunda. E ali Jesus, né, chama Ananias, que vai lá orar por Paulo. E a palavra fala que imediatamente as escamas dos olhos de Paulo caíram. E Paulo volta a enxergar. E a partir dali, Paulo, ele se torna, né, deixa de ser um perseguidor para ser um seguidor de Jesus e proclamar o evangelho. Mas eu frisei aqui o verso 15, que diz a parte B: vá, este homem é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Olha que lindo, o Senhor já via Saulo, o Senhor já tinha escolhido Saulo, e quando ele quer, ele chega e faz morada e transforma e faz tudo novo e faz as escamas dos olhos caírem e faz as verdades vir à tona. Esse é o Jesus que a gente serve, amém? Então, que o Senhor colocou no meu coração, né, talvez uma palavra simples aqui, mas que Jesus tem dia e hora certa para todas as coisas. Saulo, desculpe, porque o nome dele só lá em Atos 13 é quando há mudança de nome de Saulo para Paulo, mas a conversão dele acontece aqui, nesse encontro com Jesus, quando Jesus envia Ananias para orar sobre ele. Mas quando Jesus, ele tem um chamado, um propósito na nossa vida, ele tem o domínio, o controle de tudo. Não só para nós que,
né, que já escolhemos, mas o Senhor, Ele é soberano e tudo só vai até onde Deus permitir. Quando Deus quer dar um basta, Ele dá um basta, Ele chega e Ele coloca um fim e traz um novo começo, uma nova história. E foi assim na vida de Saulo e será assim na minha e na sua vida, amém? Talvez algo que você esteja vivendo, né, os seus processos, assim como eu estou passando por processo. Creio, o Senhor não está indiferente, Ele está na soberania, Ele está no lugar, trabalhando, operando. O Senhor não está parado, Ele sempre está agindo, Ele sempre está operando. Amém? E nada pode impedir o seu agir. Só descanse nele. No tempo certo, o Senhor vai chegar e vai sarar, e vai curar, e vai trazer vida nova. Amém? Então não pare, não cesse as suas orações, o seu clamor. Não deixe a sua esperança se perder por conta talvez de uma espera. Por mais que seja longa, árdua, continue confiando nesse Deus que pode todas as coisas. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, pela vida e testemunho de Paulo, que até hoje, Senhor, impacta as nossas vidas, que até hoje mostra a tua soberania, mostra a tua grandeza, Senhor. Mostra que quando o Senhor chega e quando o Senhor quer, o Senhor dá um basta e o Senhor muda todas as coisas. Muito obrigada, Deus. Pai, que assim como Paulo teve esse encontro com o Senhor, o meu desejo é que pessoas que estão aqui ouvindo esse devocional agora, Pai, que elas possam ter um encontro com o Senhor genuíno, que o Senhor a chame pelo nome, como o Senhor chamou Saulo, e que a vida delas seja tocada, impactada, transformada, em nome de Jesus. E aquelas que estão no processo, o Senhor venha trazer esperança, calmaria, a paz, que elas possam crer e descansar, que o Senhor não fugiu, Senhor, do comando, o controle está nas tuas mãos, mas que na hora certa o Senhor vai agir. Amém? Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um de nós nesta tarde, no nosso final de semana, que a tua presença, Senhor, esteja agindo, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos encorajando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Seja instrumento de Deus, envie esse áudio para mais pessoas, para que elas sejam também alcançadas. Amém? Deus te abençoe.